Bom dia, muito bom dia. Gratidão a Deus por mais um dia, por mais um amanhecer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Já agradeceu a Deus hoje por mais um dia, por mais um amanhecer? Se não agradeceu, agradeça, né? A gratidão é a chave que abre portas em nossas vidas. Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Amém? Não pense que reclamando da vida, que acordando reclamando, murmurando, isso vai lhe ajudar. Pelo contrário, só vai lhe atrapalhar, lhe frustrar, lhe deixar para baixo. Aprenda. A gratidão é o que nos dá paz, o que nos abre portas. Amém? Bom dia, me chamo André, você que está chegando novo aqui nesse canal. Me chamo André e todas as manhãs eu compartilho aqui, né, a minha busca por Deus, né, o meu momento com Deus, o meu devocional diário. E você é muito bem-vindo a ficar aqui nesse vídeo, a ouvir uma palavra, a se alimentar da palavra do Senhor nessa manhã, começar o teu dia da melhor forma, orando, buscando ao Senhor, amém? Já se inscreve nesse canal e deixa teu like, amém? E nessa manhã, Mateus capítulo 8 para a nossa meditação. Estou no devocional no livro de Mateus e hoje é o capítulo 8 para a nossa meditação. Pega a tua Bíblia aí nessa manhã em nome de Jesus, abre ela no capítulo 8 de Mateus e vamos juntos, né, se alimentar da palavra do Senhor, buscar a Deus para nossas vidas, ser íntimo de Deus e para isso a intimidade com Deus é lendo a palavra do Senhor, conhecendo, vivendo o que Deus deixou para nós. Amém? E orar, né? A palavra do Senhor vai dizer orar sem cessar. Então temos que estar sempre em constante oração, buscando a Deus, pedindo livramento, pedindo sabedoria, discernimento, porque só Deus sabe o que é melhor para a gente, não é verdade? A gente muitas das vezes toma nossas decisões por vontade própria, achando que estamos certos. Mas só Deus é que sabe o que é melhor para a gente. Então a gente tem que orar e pedir a Deus que Deus tome a frente de nossas vidas, tome o controle, que Deus sabe o que é melhor para a gente, pois a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Oremos nessa manhã? Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais um amanhecer, Pai. Obrigada, Senhor, por mais esse devocional. Obrigada pela vida de cada um que está aqui nesse vídeo, Senhor. Tu sabes, Senhor, da necessidade de cada um, Pai. Tu és nosso Pai, Tu és nosso Criador, Pai. Toma à frente o controle de nossas vidas, Pai, que seja feita a Tua vontade, Senhor, pois é boa, perfeita e agradável, Pai. Fala conosco, Senhor, nessa manhã, nesse devocional, Senhor, na tua palavra, Senhor, que a cada dia a gente venha ter mais sede e fome da tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para o capítulo 8 de Mateus, meditar na palavra do Senhor nessa manhã e vai dizer assim: já abriu sua Bíblia? Se já abriu, dê um amém aí. Você que tem uma Bíblia, amém, glória a Deus. E você que não tem, providencia a sua em nome de Jesus, pois somos filhos de Deus e precisamos estar ciente, precisamos conhecer a palavra do Senhor. A Bíblia não é para a gente só ter ela em nossa casa. A Bíblia é para a gente fazer uso dela, para a gente conhecer a palavra do Senhor e ser liberto, né? Pois a palavra do Senhor vai dizer: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? E nessa manhã o livro de Mateus vai dizer assim, no capítulo 8, né? A cura de um leproso. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se, adorou-se de joelho e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Que palavra forte nessa manhã para nossas vidas, né? Deus, Ele é o médico dos médicos, Ele é o Deus das causas impossíveis, Ele é o dono da última palavra. Amém? Todo aquele que crê, né, encontrará vitória em nome de Jesus, né? Logo no início diz assim, né? Quando Deus desceu do monte, grandes multidões o seguiram, né? E entre essas multidões tinha um leproso. Leproso é lepras, né? É feridas pelo corpo, né? Lepras. O corpo todo infectado por lepras, né?
Então, o que é que aconteceu? Aproximou-se, adorou-se de joelho e disse. Então, ele se aproximou de Deus, adorou a Deus de joelho, né? Porque Deus é majestoso, glorioso, né? A gente tem que adorá-lo, né? Temos que nos prostrar diante do Senhor. E o de joelhos é uma reverência ao Senhor, né? Então, ele disse, né? De joelho, adorando o Senhor. Ele clamou pela saúde dele, né? Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Então, esse leproso, ele creu na cura, ele creu na libertação que Deus podia dar na vida dele. Então, ele o adorou de joelhos, né? Como diz aqui, e clamou ao Senhor e pediu: Senhor, se queres, pode me purificar-me. Então, era um leproso que para o mundo, né, para as pessoas, não tinha cura, mas para Deus nada é impossível. Não é verdade? Então, quando a gente crê, quando a gente clama ao Senhor, o impossível de nossas vidas, Deus torna possível. Tudo aquilo é possível ao que crê, não é verdade? Seja qual for o teu impossível na tua vida, eu te digo, clame ao Senhor, busque, o adore, vai para o teu quarto, fica de joelho, clama ao Senhor, apresenta as tuas causas impossíveis na mão do Senhor e deixa na mão de Deus, pois Deus é o Deus das causas impossíveis. Nada para Deus é impossível, né? E se tu tem algo impossível em tua vida, clame ao Senhor, busque a Deus, que é o único que pode fazer em tua vida e na minha vida. É Deus. Amém? Pois Deus é o Deus das causas impossíveis. Assim como aqui na palavra do Senhor diz que ele curou um leproso, o leproso creu. Prostou-se de joelho, adorou e pediu a Deus cura, e Deus assim o fez, o curou. Amém? Então, a última palavra é de Deus em nossas vidas, né? Quando a gente crê, quando a gente busca a Deus, quando a gente renova a nossa fé. E a nossa fé é renovada todos os dias, orando, buscando, lendo a palavra do Senhor, vendo as maravilhas que Deus fez nas vidas das pessoas aqui na Bíblia. E Ele pode fazer também em nossas vidas, pois Deus é o Deus de ontem, hoje e sempre. Amém? Deus não muda, Deus é o mesmo. Mas para isso a gente precisa buscá-lo, a gente precisa crer, a gente precisa adorá-lo, confiar. Amém? Logo em seguida vai falar outra passagem aqui, continuando no livro de Mateus, que vai dizer assim: um centurião demonstra a fé, né? Tudo aqui é usando a fé. Quando a gente tem fé em Deus, acontece em nossas vidas, né? Hoje precisamos ter fé. A palavra do Senhor vai dizer, né? Se tivermos uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, a nossa fé não precisa ser tão grande, mas por pequena que seja a nossa fé, que a gente crê, confie que Deus pode fazer, Ele faz. Amém? Então diz aqui, né, a história sobre um centurião que demonstrou a sua fé. Mais um demonstrando a sua fé aqui, e vamos se apegar a essa palavra nessa manhã. Que diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Então, né, esse centurião já estava perante o Senhor, né? E ele não se achou digno de ter o Senhor em seu lar, né? Pois somos falhos, pecador, né? Mas ele disse assim: apenas, Senhor, diz uma palavra e o meu servo será salvo, né? Tá dizendo aqui, ó. Mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Então, ele estava crendo, né, que Deus, com apenas uma palavra de onde Deus estava, o servo dele que estava lá paralítico seria curado. Então isso se chama fé, não é verdade? Não precisava Deus ir até o paralítico, mas apenas falasse uma palavra e o paralítico seria curado, né? Porque Deus é Deus, né? Deus é Deus de milagres. Então diz aqui, né? Pois eu também sou homem sujeito à autoridade com soldados sob o meu comando. Digo a um vá e ele vai, e a outro venha e ele vem. Digo ao meu servo faça isto e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse ao que o seguiam: Digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentirão à mesa,
sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os súditos do rei serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Amém. Essa é a palavra do Senhor para mim e para a sua vida nessa manhã. Você recebe? Receba em nome de Jesus, né? Uma palavra de Deus nessa manhã que está dizendo, né? Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim acontecerá. Então precisamos crer, precisamos confiar em Deus e Deus fará a obra em nossas vidas. Amém? Seja qual for o teu impossível nessa manhã, creia, confie, ore, busque no Senhor, pois Deus é o Deus das causas impossíveis e Ele vai fazer acontecer na tua vida. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Você que ficou até aqui nesse vídeo, já se inscreveu, já deixou seu like? Em nome de Jesus, né? Pois todas as manhãs eu trago aqui a palavra do Senhor para edificar a minha vida e a sua vida. E você é muito bem-vindo a ficar nesse vídeo. Se inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, né? Que Deus abençoe a tua vida. Fiquem todos com Deus até amanhã, se Deus quiser.